Cuidado com seu vizinho. Olá, hoje é quinta-feira, dia 14 de março de 2024. Nós estamos aqui para fazer os nossos estudos bíblicos. Meus 3 recadinhos de sempre. O primeiro deles, estamos estudando a Bíblia toda e ao final e todos os dias lemos um capítulo da Bíblia e deixamos nos canais digitais da igreja um breve estudo para que você possa ter mais informação sobre o texto bíblico. Leia o capítulo, ouça o estudo, compartilhe com as pessoas que você ama, para que elas também tenham mais informação sobre o texto das Escrituras. Eu também tenho falado que você precisa de um método sistemático de leitura da Escritura. Isso vai te ajudar a compreender a Escritura em maior profundidade. Para isso, eu te aconselho a comprar a Bíblia 365. Ela separa a leitura em um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Por isso te aconselho a comprá-la. E por último, você pode procurar nos canais digitais da nossa igreja os dias que nós temos estudos na igreja, colocar a sua agenda, ajeitar a sua agenda para que você possa encaixar mais aprendizado da Bíblia na sua agenda. Hoje nós vamos ler Ezequiel 35, de 1 a 15. Diz assim: Essa palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, vire o rosto contra o monte Seir, profetize contra ele e diga: Assim diz o soberano Senhor: Estou contra você, monte Seir. Estenderei o meu braço contra você e farei de você um deserto arrasado. Transformarei as suas cidades em ruínas e você ficará arrasado. Então você saberá que eu sou o Senhor. Visto que você manteve uma velha hostilidade e entregou os israelitas à espada na hora da desgraça, na hora que o castigo deles chegou, por isso juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que entregarei você ao espírito sanguinário, e este o perseguirá. Uma vez que você não detestou o espírito sanguinário, este o perseguirá. Farei do monte Seir um deserto arrasado, e dele eliminarei todos os que foram por ali, e dele eliminarei todos os que por ali vêm e vão. Encherei os montes de mortos, os morros à espada cairão em suas colinas, em seus vales e em todas as suas ravinas. Arrasarei você para sempre. Suas cidades ficarão inabitáveis, então você saberá que eu sou o Senhor. Uma vez que você disse, essas duas nações e povos serão nossos e nos apossaremos deles, sendo que eu, Senhor, estava ali, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que tratarei você de acordo com a ira e o ciúme que você mostrou em seu ódio para com eles. E me farei conhecido entre eles quando eu julgar você. Então você saberá que eu sou o Senhor, ouvi todas as coisas desprezíveis que você disse contra os montes de Israel. Você disse, eles foram arrasados e nos foram entregues para que os devoremos. Você encheu-se de orgulho contra mim e falou contra mim sem conter, e eu o ouvi. Pois assim diz o soberano Senhor: enquanto a terra toda se regozija, eu a arrasarei. Como você se regozijou quando a herança da nação de Israel foi arrasada, é assim que eu o tratarei. Você ficará arrasado ao monte Seir, você e todo Edom. Então saberão que eu sou o Senhor. A restauração de Israel vai ser acompanhada da desolação de seus inimigos. Nós vemos que a partir do capítulo 34, nós começamos uma série de oráculos sobre a restauração de Israel. Restauração essa que vai só se concretizar de maneira efetiva na volta de Cristo Jesus. E nós já falamos que ao ler os profetas, assim como lendo o Velho Testamento inteiro, você sempre encontra a noção de juízo acompanhado de graça. Juízo acompanhado de graça. Deus julga porque é justo, mas é gracioso e amoroso com os seus. E aqui, especificamente a partir do capítulo 34, ele começa os oráculos de restauração de Israel. E no meio desses oráculos, ele vai colocar os oráculos de castigo contra os povos que viram Israel sofrendo e se alegraram com isso. Aqui, especificamente no capítulo 35, Edom vai ser o alvo do oráculo. Ela já havia se tratado em 25, de 12 a 14. Se você voltar lá, você vai ver isso. E o comportamento odioso de Edom tem um peso grande nos dias de necessidade de Judá, porque eles tinham um parentesco próximo com os judeus. Os edomitas, eles ocupavam o sul do reino de Judá. Eles eram descendentes do irmão gêmeo de Jacó, Esaú. Então veja, eles eram descendentes de Esaú. Você pode ver isso lá em Gênesis 25, 25. Edom não é citado diretamente nesse capítulo aqui de Ezequiel 35, mas é citado o Monte Seir. Melhor dizendo, a destruição de Edom não é citada diretamente. Mas no final, você vê no último versículo 15, dizendo: você ficará arrasado, ó Monte Seir, você e todo Edom. Então, a ideia é que haverá castigo sobre Edom, porque ele se alegrou com a derrota de Israel. Embora fossem etnicamente próximas as duas nações,
As duas, embora elas fossem etnicamente próximas, elas sempre viveram em conflito, sempre viveram em guerra. E Edom vai ser acusado de várias coisas aqui. Em primeiro lugar, de não ter atentado para a necessidade de Israel. Ele diz assim, visto que você manteve, versículo 5, visto que você manteve uma velha hostilidade e entregou os israelitas à espada na hora da desgraça, na hora em que o castigo deles chegou. Você manteve uma velha hostilidade, Edom. Não houve em seu coração perdão. Em segundo lugar, os edomitas se alegraram com a derrocada de Israel. Você pode ver isso no versículo 12. Então você saberá que eu, o Senhor, ouvi todas as coisas desprezíveis que você disse contra os montes de Israel. Você disse, eles foram arrasados e nos foram entregues para que devoremos. Você pode ver isso também no versículo 15, que diz, como você se regozijou quando a herança da nação de Israel foi arrasada. Edom se alegrou com a derrocada. E em terceiro lugar, eles aproveitam para saquear Israel. Você vê isso aqui especificamente no próprio versículo 12 que a gente acabou de ler. E você também vê isso no capítulo 36, nos versículos 2 e no versículo 5. Edom ainda guardava um rancor profundo por Davi tê-la subjugado. Você pode ver esse relato que eu estou fazendo aqui agora, voltando lá no livro de 2 Samuel, de 8, de 12 a 14. E a postura de Edom será castigada, Israel será restaurada. A postura de vingança de Edom não será perdoada pelo Senhor. Nós podemos trazer o texto para a nossa realidade sobre múltiplas perspectivas, mas eu gostaria de fazer eco ao Sermão da Montanha. Há quem leia o Sermão da Montanha e diga que Jesus traz algo completamente novo. Contudo, a noção de justiça a todo tempo é cobrada por Deus como referência em todo o Velho Testamento. Então, nós podemos olhar para o Sermão da Montanha e falar assim, aqui Jesus está falando de algo completamente novo em que a gente não viu no Velho Testamento. Nós podemos dizer sim que Jesus cobra algo além, a nova aliança demanda mais, mas isso não significa que Deus é novo, nem significa que Deus está colocando preceitos novos ali. Jesus está dizendo sobre amar o seu inimigo, orar pelo seu inimigo. A noção de justiça é cobrada a todo momento por Deus. Ela é cobrada aos israelitas, que eles sejam justos, e é cobrada dos povos ao redor. Então aqui, Edom é castigada porque ela distrata seu vizinho Israel. Ela verá, e por isso ela vai ver a restauração de Israel e vai se arrepender. Nós podemos trazer isso para a nossa realidade e podemos entender como nós tratamos os nossos vizinhos. Como é que o Sermão da Montanha ou o texto de Ezequiel 35 ecoa em nossa mente? A justiça de Deus é muito maior que a nossa e ela vai continuar assim. Mas é fato que Deus demanda dos povos justiça, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, seja no contexto da Antiga Aliança, seja no contexto da Nova Aliança. Os vizinhos, os nossos vizinhos, têm que ser amados, têm que ser respeitados, a gente tem que orar por eles, e isso muitas vezes é complexo. Eu sei que isso muitas vezes é complexo, muitas vezes é difícil, mas essa é a demanda. Em suas cartas, o apóstolo João, lá quando você vai ler 1ª, 2ª e 3ª João, ele vai dizer que o amor é marca distintiva da igreja. É exatamente isso que ele diz. João vai dizer que uma igreja genuína, ela é conhecida por a sua doutrina saudável, ela é conhecida pela vida reta dos seus e ela é conhecida pelo amor dos seus. A marca de uma igreja saudável é o amor de Deus inundando o coração das pessoas e fazendo com que ele ame o próximo. A pergunta ao ler Ezequiel 35 é como anda o nosso relacionamento com os nossos vizinhos. Nós somos indiferentes a eles? Nós não nos preocupamos com a vida deles? Nós simplesmente não oramos por eles? Nós às vezes até oramos para que eles saiam do prédio da gente, da rua da gente, do condomínio da gente. Às vezes a gente trata o nosso vizinho como se ele fosse um verdadeiro peso e a gente gostaria que ele fosse embora dali, ou eventualmente a gente gostaria que os nossos vizinhos no trabalho estivessem longe de nós, a gente gostaria de empurrá-los para bem longe, porque eles eventualmente colocam peso sobre nós, eles colocam peso sobre a nossa vida. Veja, Edom não é Israel. Edom não havia recebido a palavra de Deus diretamente,
Mas o apóstolo Paulo vai dizer que Deus se revela por meio da natureza. Eu já falei aqui que a Confissão Belga diz que Deus escreveu 2 livros. Nós temos a revelação específica de Deus, que é a palavra, mas nós temos a revelação geral dele, que é a natureza. E aqui especificamente, na profecia contra o Edom, Deus fala: você será castigada porque você se alegrou com a derrocada do seu vizinho. Por isso, eu resolvi perguntar como nós tratamos os nossos vizinhos, como nós cuidamos deles, se nós oramos por eles, clamamos por eles. Esse é o pensamento que eu queria deixar nesse estudo. Esse é o pensamento que eu gostaria de deixar com você. Pare um pouquinho, pense um pouquinho como você tem tratado seus vizinhos, seja o vizinho da sua casa, seja o vizinho do seu trabalho. Pense como isso tem influenciado o seu coração. Deus te abençoe.